Vamos lá para São Paulo, então. Lá está o Rafael Paz, lá está o Gilmar Massafera e vão trazendo informações para a gente. Boa tarde, meus queridos. Olá, Tony, uma ótima tarde a você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando ao vivo, agora direto aqui de São Paulo. Seguimos na Intermodal nesse segundo dia de feira, 27ª edição da Intermodal South America, Tony. Então, que acontece aqui em São Paulo, a principal feira das Américas nesse setor de modais, de transporte de cargas. E aí, Tony, a gente andando pela feira, né, a gente acaba descobrindo novidades, tecnologias novas aqui que todos os anos são trazidas. E aí a gente chegou até uma carreta, chama a Unidade Móvel de Conectividade do Senai, que está aqui do meu lado esquerdo, e junto com a carreta, Tony, a gente avistou aqui esse robô, aqui o Massafera vai mostrar para vocês agora. Esse robô, Tony, ele é um dos modelos dos vários que podem ser desenvolvidos para serem implementados, por exemplo, dentro de empresas que trabalham com cargas. Aqui ele está pequenininho, mas ele pode ser muito grande para carregar cargas em locais que sejam perigosos, por exemplo, para ter funcionários, para ter pessoas trabalhando, sabe, Tony? Junto desse robô, podem ser implementados também braços robóticos que podem fazer com que as cargas também sejam descarregadas e não só levadas de um ponto a outro dentro de um barracão, dentro de uma empresa. Então, esse sistema foi desenvolvido junto ao Senai. Quem vai falar um pouquinho mais para a gente sobre esse serviço todo que é realizado aqui, sobre essa carreta também da conectividade, é o Vinícius Piovesan, que é assistente de tecnologia, então, do Senai. Vinícius, uma ótima tarde para você. Boa tarde. Obrigado aí por nos receber. Gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre a tecnologia aqui desse robô. Certo. Esse é um robô autônomo que a gente chama de AGV, né? O que seria isso? É um robô que ele consegue se guiar de forma autônoma, né? Então eu consigo colocar ele dentro do ambiente industrial, dentro de uma sala ou afins. Ele vai mapear essa área, ele vai entender onde ele está e você vai falar os pontos que ele tem que ir e o que ele tem que fazer. É uma programação relativamente simples, né? Então eu vou falar para ele, ó, você vai até o ponto A, você pega essa caixa e você tem que levar para o ponto B, né? Mas a parte interessante é que eu posso soltar ele ali dentro e ele vai dar um jeito de chegar do ponto A ao ponto B. Se tiver pessoas no meio, se tiver objetos no meio, ele vai parar, ele consegue sinalizar se acontecer alguma coisa, né? Então por isso que a gente consegue pegar ele e soltar na feira, ele não vai atropelar ninguém, né? Ele tem esse nível de segurança, né? A gente consegue implementar um braço robótico em cima dele, ou ele trabalha em conjunto com um braço robótico que pode estar fora dele, né? Para colocar o objeto em cima, ou às vezes em conjunto com outros robôs que fazem a mesma coisa, né? Eles conseguem se guiar e se achar naquele espaço. Agora, Vinícius, vocês implementam basicamente a tecnologia, o sistema aqui, né? Eu, enquanto expositor, estou andando aqui pela feira, me deparo, como a gente aqui, a produção da TV, se deparou com a carreta da conectividade aqui do Senai, vê o robô e o empresário aqui fica interessado e quer implementar na empresa dele. Como é que funciona o processo? Podia falar um pouquinho para a gente? Com certeza. A gente é de um núcleo de conectividade, desenvolvimento, então a gente não vende esse robô, mas a gente pode estar desenvolvendo uma aplicação em cima dele. Então é só entrar em contato com o nosso núcleo e a gente vai conseguir entender a solução e tentar ver as possíveis aplicações, se esse é o melhor robô que se encaixa, hein, né? E o que pode ser desenvolvido para a sua ideia, né? Porque você precisa. Ótimo. E Vinícius, como é que você vê a feira Intermodal, vocês ali? A gente entrou um pouquinho, Tony, só, ó, o robô, como ele é inteligente. Acabou de chegar aqui, pertinho de mim, ele já dá meia volta e retorna. Então, é a questão da segurança, como o Vinícius acabou de falar para a gente aqui. É muito interessante mesmo. Agora, Tony, dentro da carreta aqui da conectividade, tem várias outros projetos que o pessoal aqui desenvolve. Eu gostaria que você falasse um pouquinho deles também, o que vocês têm lá dentro e a importância do Senai, até por conta dessas tecnologias todas, participar aqui da Intermodal, Vinícius. Com certeza. O que a gente está trazendo aqui hoje, né, acho que o principal foco aqui são esse robô e também o nosso simulador de empilhadeira, né, que é um simulador completamente desenvolvido no nosso núcleo e também tem tudo a ver com a ideia do tema. E o que a gente traz nessa carreta, que é a carreta de conectividade, são equipamentos, são casos de uso que eles vão mostrar um pouco sobre a necessidade do avanço da conectividade, né? Então a gente tem aí a rede 5G. Mas para que eu posso usar ela, né? E lá dentro a gente tem algumas tecnologias que a gente explica. Pô, se eu tiver uma latência baixa e coisas que o 5G ele permite, olha o que eu posso estar fazendo, né? Essa é a ideia de alguns dos casos de uso que a gente está trazendo aqui para essa unidade.
Vinícius, obrigado então pela sua participação aqui com a gente. Uma ótima feira, bom trabalho aí para vocês, tá bom? Tony, então é isso, né? A gente segue aqui em São Paulo acompanhando essas tecnologias, acompanhando os trabalhos aí desenvolvidos pelas empresas, né, que trabalham aí com transporte de cargas, com logística, com intralogística, enfim. Como eu disse na nossa entrada, essa é a maior feira do setor aqui das Américas. A gente segue acompanhando também aqui a participação da Portos do Paraná por meio do seu stand. Vamos produzindo reportagens e trazendo todas as informações para vocês aí no litoral do Paraná. Tony, eu volto contigo então aí em Paranaguá. Para fechar, Rafa, a gente ouvindo o Vinícius falar, parece tão simples, né? Você montar um robô desse, imagine o quanto estudo tem para chegar ao resultado final, né? Exatamente, Tony. Eu vou voltar aqui com ele rapidinho. Então, Vinícius, o Tony, o nosso apresentador, comentou comigo agora aqui, ao vivo, dizendo que a gente vendo o robô transitar aqui, funcionar, literalmente falando, parece tão simples, mas há uma tecnologia muito complexa por trás disso. Com certeza, tem muito desenvolvimento por trás, né? Tanto de código quanto da própria tecnologia embarcada nele para que ele consiga estar se guiando de forma autônoma, né? Ele é uma inteligência que trabalha sozinho, né? Isso que é interessante. Ok, obrigado mais uma vez, Vinícius. Ou seja, Tony, tem que ser muito inteligente para desenvolver um trabalho desse, né? Não é para mim, viu, Tony? Eu venho aqui, visito, encontro aqui essas novidades e só relato para vocês. Relata com muita competência, excelente jornalista que é. Tchau, meu querido.